E nós aqui do Jornal do Piauí vamos dar continuidade à rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Teresina. Aqui no estúdio já está a candidata a prefeita pelo PCO, Lourdes Mello, Prefeitura de Teresina, aí está a Lourdes Mello. E também participa dessa entrevista conosco, Elivaldo Barbosa, em tempo real. Boa tarde a você. Antes de mais nada, boa tarde, Elivaldo. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, candidata Lourdes Mello e a Eli Lopes. Boa tarde, grande abraço. Olha, e candidata Lourdes Mello começa a conversar com a gente a partir de agora. Boa tarde, candidata. Boa tarde a todos os ouvintes, da TV Cidade Verde. Eu queria, de antemão, dizer que essa TV aqui, ela está sendo democrática, temos participado dos debates, diferente de outras que não abrem o espaço para nós. Eu queria dizer que a nossa luta também nas eleições é contra essa ditadura, 8 segundos para os candidatos. Hoje, e também a manipulação das próprias emissoras. A gente, não sei se todo mundo tem conhecimento, mas como é que é veiculado essas informações que é passado através da televisão? São através de ondas magnéticas que a tecnologia e a ciência desenvolveu, mas essa ciência ela está em benefício de um punhado de donos que monopolizam a comunicação. Que no Brasil é em torno de 5 famílias. A gente tem que quebrar essa ditadura imposta pela imprensa, das empresas que manipulam os meios de comunicação. Para isso é preciso lutar. Nós colocamos, por exemplo, que há necessidade de democratizar, onde as mulheres, por exemplo, poderiam ter um canal de TV aqui no Piauí, a CUT, representando os trabalhadores, deveria ter um canal para falar sobre os trabalhadores, a juventude, os estudantes, o movimento negro. Então, tem que democratizar a imprensa para que não ocorra isso com todo o aval da justiça. A justiça também é conivente e as empresas de comunicação ficam à vontade para fazer essa ditadura numa transmissão que deveria ser um espaço democrático, as eleições, e não é. Candidata, essa história do tempo de campanha, não só o tempo de televisão que a senhora possui, mas o tempo para a realização de campanhas políticas estabelecidos pela legislação eleitoral tem sido um desafio para muitos candidatos. Como defender as suas propostas diante dessas circunstâncias? Olhe, para se candidatar, o brasileiro precisa, entre outras coisas, ser brasileiro, maior de idade, ser filiado a um partido e algumas coisas a mais. Mas a eleição, ela cada vez ficando mais difícil, mais antidemocrático. Como é que eu, Lourdes Mello, candidata do PCO, passo 2 anos sem aparecer na mídia e o próprio tempo de campanha se reduziu para 45 dias. E outras coisas também pioraram, você não pode ter outdoor, não pode fazer informações nos muros, não pode colar cartazes. Então, é uma ditadura. As pessoas têm que ter liberdade, acima de tudo, para participar de uma eleição que não tem. A senhora tem dito, ou tem revelado uma descrença em processos eleitorais. Participa o PCO no sentido de difundir bandeiras de lutas históricas, apoiar trabalhadores, movimentos, enfim. Nessa campanha, a senhora tem conseguido esse objetivo? Olha, a gente se vira como dá, mas é muita dificuldade. Mas a gente aproveita esse pequeno espaço também para fazer a divulgação aqui do nosso jornal, Jornal Causa Operária, que é um jornal de circulação nacional. Essa sim, uma verdadeira imprensa, onde os trabalhadores podem estar falando livre de qualquer censura contra os empresários, contra o golpe, contra todos os ataques à classe trabalhadora. Mas eu queria dizer o seguinte, é que nós não fazemos a luta só nas eleições, nós fazemos a luta na eleição e fora das eleições. Por isso é que a gente, no dia a dia, no ano inteiro, por isso que a gente coloca que os trabalhadores devam apoiar a nossa candidatura na luta e também nas eleições, votando no PCO, Lourdes Mello, 29, os outros nossos candidatos. Tem a nossa candidata a vice-prefeita, a professora Albetiza, temos o Ronaldo, a Conceição e o Bruno, que também são candidatos a vereadores. Também eu queria colocar que as pessoas, pela necessidade que as pessoas têm mesmo de buscar a melhoria para a sua vida, e quando chega a eleição é discutido propostas para manipular, as pessoas querem uma proposta.
proposta nós temos, não falta proposta. Por exemplo... A propósito de propostas, o que as pessoas têm visto das propagandas que a senhora faz no jornal da Casa Operária é uma repetição de um discurso de golpe, de fora Temer e tal. No momento em que muita gente, às vezes, pode aguardar propostas para a cidade. É isso mesmo. Pois então, o tempo é muito curto, né? Mas assim, seria uma ingenuidade ou um oportunismo dizer que nós podemos vir para cá fazer propostas, digamos assim, específicas da cidade, paroquial, de um bairro, quando os ataques, ele está tendo uns ataques nacional. O golpe, ele está se dando contra os direitos dos trabalhadores, contra os recursos que é repassado para o município, contra também o salário. Os salários, nós professoras, o nosso salário, nosso piso que nós defendemos, uma luta para ampliar, não é aquele que nós queríamos, não. Ainda não é suficiente, mas tem o piso. Só que o governo golpista vai acabar com o piso dos professores. Acabar também com a Previdência, destruir a Previdência e a aposentadoria. Privatizar, gente, é um absurdo. Privatizar uma mina, digamos assim, uma loteria que o Brasil foi contemplado através das pesquisas da Petrobras, que é o pré-sal, vai ser entregue para os americanos. Então, tudo isso, a gente passar por cima desta situação, só os oportunistas que querem mentir na TV, enganar, para ganhar voto. E nós não, nós precisamos lutar contra os ataques mais fundamentais da necessidade da população associado à luta contra o golpe. Mas como a senhora, como prefeita, por exemplo, vai analisando essa conjuntura toda, vai resolver os problemas da cidade, apesar dessa situação que a senhora considera? O que a senhora faria de diferente, por exemplo, em relação ao prefeito Firmino Filho? Diferente é o inverso, né? Porque as pessoas falam também no momento, tanto em corrupção, por a questão da necessidade que as pessoas têm de serem, de ver uma transparência, falam em corrupção, em democracia. Nós entendemos por que tem corrupção. O sistema capitalista não vai acabar com a corrupção enquanto houver capitalismo. Porque os recursos que é produzido pelos trabalhadores, as riquezas, a economia também não tem transparência. A economia, o dinheiro, ele é controlado por um punhado de pessoas. No caso, por exemplo, a prefeitura. Quem é que conhece quanto é que a prefeitura arrecada, quanto que ela gasta? Só eles mesmos, a caixa preta. Então, nós colocamos o inverso. Quem tem que administrar é o povo, através dos conselhos, das associações de moradores, dos conselhos. Os recursos têm que ser administrados pelo povo. Enquanto houver isso, a metade por exemplo, agora tem uma proposta com relação à mobilidade urbana. O prefeito está gastando em torno de 400 milhões de reais e esse dinheiro, grande parte, se não a maioria, vai para as empreiteiras. E os trabalhadores que estão lá trabalhando e a população não sabe como é feito esse cabo racho. Os trabalhadores estão lá no sol quente, que é um trabalho forçado. Falta transparência da aplicação dos recursos? Falta a transparência e o controle mesmo é feito para quem está lá. Por um prefeito que, de forma autoritária, não há transparência para realizar as obras e qualquer benefício para a população. Candidata, telespectadores aqui querendo saber como é que entra em contato com a senhora, como é que consegue falar com a senhora, querendo saber sobre as suas propostas para a questão da educação e da segurança, segundo os telespectadores, são as grandes preocupações deles atualmente na questão administrativa. E um outro quer que a senhora fale, por exemplo, como seria a sua experiência administrativa caso a senhora ganhe a eleição para a Prefeitura de Teresina para administrar a cidade. Olha, a nossa proposta ela é mais ampla para administrar Teresina, o Piauí, o Brasil. No marco do capitalista não tem saída. O capitalismo não tem saída para a humanidade. É preciso que a gente acumule as forças, organize os trabalhadores na luta para se destruir esse regime. Enquanto houver benefício de todas as riquezas para os patrões, para os empresários, para os latifundiários,
vai ser essa escassez, vai ser esse sofrimento da população. Nós associamos essa luta não dentro do capitalismo. Queremos que o povo governe, que os trabalhadores governem, e para isso é preciso fortalecer o PCO, o Partido da Causa Operária. Agora, com relação às propostas para a educação, eu acabei de falar. O que nós queremos é um piso salarial, a manutenção do nosso piso salarial dos professores, escolas bem equipadas, também o fim das ameaças que tem com relação aos professores, pelos golpistas, a escola sem partido. Os professores estão sendo ameaçados de perder a sua liberdade de dar uma aula, chamada liberdade de cátedra. Então, nós somos contra o golpismo, contra os golpistas, atacar diretamente a educação. Nós fazemos a luta associada aos direitos que já é conhecido. Piso salarial de R$5 mil. Com relação à segurança, nós também achamos que hoje a população sofre com a insegurança, mas a polícia que está aí não resolve. A polícia ela já tem, digamos, 100 anos de existência, e polícia militar também foi criada no marco, o nome já diz, militar, da ditadura militar. Nós achamos que tem que ter uma polícia onde seja organizada pelos moradores, pelos bairros, para que a gente possa estar confiando na nossa própria segurança. O próprio cidadão vai ser policial? O cidadão vai cuidar da sua segurança. Sem receber polícia. Não concordamos que haja uma polícia repressora como ela é. Para que serve a polícia? Então, para combater a guarda municipal, por exemplo? Para combater quem? Para combater os pobres, os negros, os movimentos, as lutas, enquanto que os patrões, os empresários, a classe alta, ela se protege com pessoas armadas, nas suas casas, nas suas empresas, tem armas de alto calibre, tem armas também, câmeras, tem todas as regalias. E nós vamos ficar fazendo o quê? A senhora é contra a Guarda Municipal? A Guarda Municipal, nós entendemos que os trabalhadores têm que se organizar. A Guarda Municipal, da forma como está sendo colocada aí, é mais uma repressão contra a juventude, contra as mulheres, contra os negros, contra os pobres, que vai aumentar mais a repressão. Nós queremos direitos para que os trabalhadores tenham, a juventude principalmente, as mulheres não sejam oprimidas, mais do que já são, mas que possam ter uma vida de tranquilidade, como todo mundo quer. Tá certo. Eu queria agradecer a sua presença, candidata Lourdes Mello, do PCO, pela participação aqui no Jornal do Piauí. Ela que é candidata a prefeita pelo PCO. Muito obrigado pela participação. Obrigada, então. Obrigado a você. Arivaldo Barbosa continua conosco. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Certo, Arivaldo? Ok, Joelson.